Ei, não passa esse vídeo. Tenho certeza de que essa história vai tocar o seu coração e te mostrar que Deus pode te colocar nos lugares mais altos, mesmo quando o mundo insiste em dizer que você não pertence ali. Sabe por quê? Porque quando é Deus quem escolhe, ninguém pode impedir. Vamos viajar no tempo, para a antiga Pérsia. Lá vivia uma jovem chamada Esther. Ela não tinha uma vida fácil. Era órfã, criada por seu primo Mardoqueu, e vivia como uma estrangeira em uma terra que não era a sua. Imagine a sensação de não pertencer, de ser apenas mais uma na multidão. Nessa mesma época, o poderoso rei Assuero estava em busca de uma nova rainha. Pense comigo, quantas mulheres nobres, ricas, influentes e com as melhores conexões não estavam sonhando com essa oportunidade? Todas queriam a coroa. Mas Deus, em sua soberania, tinha um plano completamente diferente. Entre todas as candidatas, seus olhos estavam sobre uma simples menina judia, a órfã Esther. O favor do Senhor estava sobre a vida dela de uma maneira extraordinária. A Bíblia diz que ela alcançou favor aos olhos de todos que a viam. Sua beleza não era apenas exterior, vinha de um coração puro, de uma essência que brilhava. E quando o rei Assuero a viu pela primeira vez, ele soube. Ele sentiu que havia algo especial, algo diferente nela. Não era só a aparência, era a presença de Deus que a acompanhava. E assim, contra todas as probabilidades, Esther foi coroada rainha da Pérsia. Que história incrível, não é? Mas se você acha que o propósito de Deus era apenas dar um trono a uma jovem órfã, você está enganado. O trono era apenas a plataforma para algo muito maior que estava por vir. Logo depois que Esther se tornou rainha, um homem perverso chamado Hamã, que era o segundo no comando do reino, começou a tramar um plano diabólico. Movido pelo orgulho e pelo ódio, ele convenceu o rei a assinar um decreto para exterminar todo o povo judeu do império. Era uma sentença de morte para homens, mulheres e crianças. O povo de Deus estava condenado. Foi nesse momento de desespero que Mardoqueu, o primo de Esther, entendeu o propósito divino. Ele enviou um recado urgente à rainha, uma mensagem que ecoa até os dias de hoje. Ele disse: "Não pense que, por estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus a escapar. Porque se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. E quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha." Essa frase mudou tudo. Esther entendeu que sua posição, sua coroa, sua beleza, tudo isso não era sobre ela. Era sobre o plano de Deus para salvar o seu povo. Ela poderia ter escolhido o silêncio, o conforto e a segurança do palácio, mas ela escolheu a coragem. Ela escolheu a fé. Esther sabia que se apresentar diante do rei sem ser chamada era uma sentença de morte certa, a menos que ele estendesse o seu cetro de ouro. Mas com uma fé inabalável, ela decidiu arriscar sua própria vida. Ela convocou todo o povo judeu a jejuar e orar com ela por 3 dias. E então, vestida com seus trajes reais, ela se colocou diante do rei. O que aconteceu em seguida foi um milagre. O coração do rei se inclinou para ela. Ele estendeu o cetro. Deus deu a Esther sabedoria para expor o plano maligno de Amã na hora certa e da maneira certa. O resultado? O jogo virou completamente. O inimigo, Amã, caiu na própria armadilha que havia preparado. Ele foi executado na forca que ele mesmo construiu para Mardoqueu. O decreto de morte contra os judeus foi revertido e, em vez de destruição, houve celebração e vitória para o povo de Deus. Agora, eu quero que você traga essa história para a sua vida. Talvez hoje você se sinta como Esther no início. Pequeno, deslocado, talvez até invisível. Você olha para a sua situação, para o lugar onde você está, seja no seu trabalho, na sua família, na sua cidade, e não entende o porquê. Você se pergunta: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso não faz sentido. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. Deus não erra endereços. Ele nunca se confunde. Se Ele te colocou exatamente onde você está agora, é porque existe um propósito divino para a sua vida nesse lugar.
A sua posição atual não é um acidente, é uma nomeação. Assim como o palácio foi a plataforma para Esther, o lugar onde você está hoje é a plataforma que Deus preparou para você. Pode ser que você ainda não veja o quadro completo. Pode ser que o Amã da sua história esteja se levantando, que as dificuldades estejam aparecendo. Mas não desanime. Não pense que sua posição é insignificante. Foi de um lugar de aparente insignificância que Deus levantou uma rainha para salvar uma nação. O Salmo 138, no versículo 8, diz: "O Senhor cumprirá o seu propósito em mim." Grave essa promessa no seu coração. Deus tem um propósito para você e Ele vai cumprir. As lutas que você enfrenta, as portas que se abrem, as pessoas que você conhece, tudo faz parte do plano dele. Assim como Esther, você foi escolhido para um tempo como este. Talvez o seu propósito seja interceder por alguém, ser uma voz de esperança, onde só há desespero, trazer a luz de Cristo para um ambiente escuro, ou simplesmente ser um instrumento de livramento e bênção na vida das pessoas ao seu redor. Não despreze o seu chamado. Não se esconda por medo ou insegurança. Coloque-se nas mãos de Deus. Busque a direção dele em oração e jejum. E tenha a coragem de agir quando ele te chamar. Lembre-se, a mesma força que capacitou Esther é a que te capacita hoje. O mesmo Deus que reverteu um decreto de morte é o que pode reverter qualquer situação na sua vida. Sua história não terminou. Deus está tecendo cada detalhe. E no final, você verá que tudo cooperou para o cumprimento do propósito dele em você e através de você. Creia nisso. Você não está aí por acaso. Você foi posicionado por Deus. Se esta mensagem falou com você, se você sentiu o toque de Deus na sua vida, eu quero te pedir para compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Vamos espalhar essa esperança. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas mensagens. Deus te abençoe poderosamente.